Bom dia, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma ótima semana para todas as irmãs. Espero que todas estejam bem, estejam com saúde, tiveram um final de semana abençoado, que venham ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém, minhas irmãs. Que Jesus os abençoe, nos livre de todo o mal, que tenha cada dia mais na presença do nosso Deus. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém, minhas irmãs queridas em Jesus. Eu estou aqui com a palavra do nosso Deus em mão, no livro de Colossenses, aleluia. Colossenses 1, e o verso 18, que nos diz assim: a mim e a você, louvado seja o nome do meu Senhor. Ele é a cabeça do corpo da igreja, princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todo tenha primícia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Aleluia. É a vós também que outro tempo ereis estranho, inimigo no entendimento pela vossa obra, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresenta santo, irrepreensível, inculpável, se na verdade permanecerdes fundado, firme na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado toda criatura que há debaixo do céu, da qual Paulo estou feito ministro. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, aleluia, do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Do primogênito, que é o Filho de Deus, aleluia. O único filho que Deus teve e tem é Jesus. E este filho, sem pecado, sem defeito nenhum, veio para a terra, minhas amadas irmãs, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz a mim e a você, minhas amadas irmãs, que no livro de Isaías 53, verso 4, ele levou todas as nossas dores, nossas enfermidades e o nosso sofrimento. Está lá escrito em Isaías, no verso 4 adiante. Aleluia. Então, Deus deu seu filho para morrer por mim e por você. Aleluia. Para que eu e você tenhamos o quê? A vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando eu e você não conhecia a verdade, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus está aqui falando para mim e para você que nós éramos o quê? Estranho, gentil, porque a gente não conhecia a palavra, não conhecia a verdade verdadeira. Aleluia. E ele é a cabeça do corpo da igreja, no princípio primogênito entre os mortos, para que todo tenha a primícia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, a qual, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio da reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós feito que entre outro tempo ireis estranho, inimigo no entendimento pela vossa má obra, mas agora contudo tem reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresenta santo, irrepreensível. Aleluia. Então, quando a gente não conhecia Jesus, minhas amadas irmãs, a gente era considerado o quê? Ignorante, gentil, que não conhecia a palavra. Mas quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, que é a verdadeira verdade, aleluia, na minha e na sua vida, a nossa vida começa a esclarecer. O nosso entendimento, minhas amadas irmãs, começa a mudar. A ver que Deus, ele é Deus na nossa vida.
Não existe outro caminho para a gente continuar seguindo, se não for a verdade, a verdadeira palavra de Deus. E Deus, o Paulo está aqui falando para mim e para você, que quando a gente tem um entendimento da palavra, a nossa vida, nossa vida por dentro, que a mudança é feita, minhas amadas irmãs, de dentro para fora, ela não é feita no nosso visual, aleluia, mas é de dentro para fora. Então, o nosso entendimento, minhas amadas irmãs, ele começa a se abrir, ele começa a mudar, porque Deus muda o ser humano. Quando nós estamos com Jesus, a nossa vida muda. Nossa vida não fica a mesma pessoa abusada, a mesma pessoa chata, não. Porque Deus, ele é amor, ele vem transformar, ele vem mudar, aleluia, o entendimento do ser humano. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam para trás e vem tudo novo na nossa mente. Pensamento novo, coração novo, aleluia, o linguajar é novo, porque é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E havendo também vos do outro tempo, ireis estranho e inimigo no entendimento. Então a gente era inimigo do entendimento. Por quê? Porque a gente não conhecia a palavra. Eu não conhecia a palavra que é a verdade. Então quando a gente não conhecia, aleluia, então nós era para Deus, nós era o quê? Nós éramos ignorantes. Porque a gente não conhecia Jesus. Uma coisa é você falar de Jesus de boca, somente de boca, de ouvir falar. Outra coisa é você conhecer Jesus pela palavra, minhas amadas irmãs. Pela palavra. Então, quem nos molda, quem nos muda, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E só quem tem esse poder de fazer na minha e na tua vida, na nossa família, minhas amadas irmãs, é Jesus. Ele que nos muda, ele que nos molda, ele que nos capacita, ele que dá o que a gente precisa dia após dia. Se chama Jesus Cristo. Aleluia. Não é A, B, C, outras pessoas. Não, que ninguém pode fazer nada por mim, ninguém pode fazer nada por você. Só Jesus tem o poder de fazer. Aleluia. E aqui eu estava lendo aqui a palavra, agora eu estava aqui procurando aqui a palavra, minhas amadas irmãs, para pregar. Pedindo a Deus a direção, que tem que ser a direção de Deus, não tem que ser a minha, porque a palavra não é minha, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui eu li que em Ezequiel, sucedeu o quê? Ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirá as palavras e as avisará da minha parte. Que Deus está falando aqui, para mim e para você. Porque nós somos o quê? Atalaia. Deus tem eu e você como atalaia de Jesus. Para ir e falar da palavra dele. Falar daquele ímpio que não se converteu ainda. Aquela pessoa que ainda não conhece a verdade, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui falando para mim e para você. Da minha parte. E quando eu disse ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho, o ímpio morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Oh, que coisa séria, minhas amadas irmãs, para mim e para você. Quando a gente deixa de falar de Jesus para uma pessoa, aleluia, Deus, nós estamos fazendo coisa que não estamos deixando de ser atalaia. Mas quando eu e você falamos de Jesus para aquela pessoa, nós chegamos diante de Deus com as nossas mãos limpas. Por quê? Porque eu falei de Jesus. Se aquela pessoa, aquele ser humano ali, se ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aí é ele Deus.
Mas tanto eu como você fizemos aqui nossa parte, aquilo que Deus pediu para mim e você fazer. Falar de Jesus. Jesus é o que cura, Jesus é o que salva, Jesus é o que liberta e leva para o céu. Esse Jesus da Bíblia, aquele que fez os céus e a terra, aleluia, que tem misericórdia de mim todos os dias, que tem misericórdia de você todos os dias, ele salva, ele cura, aleluia, ele salva e ele liberta. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus que quer, eu e você falamos dele, para quem quer o que Deus quer que ouça a palavra dele. Mas quando eu e você, minhas amadas irmãs, não falamos de Jesus para aquela pessoa que muitas vezes está precisando de ouvir um abraço, está precisando de ouvir Jesus te ama, Jesus te quer bem, Jesus quer salvar, Jesus cura, nós estamos deixando de fazer, de levar a palavra para aquela pessoa que precisa tanto de ouvir. Então eu e você, minhas amadas irmãs, temos que ser o quê? Atalaia de Jesus. Levar a palavra adiante. Falar de Jesus. Não ter medo, não ter vergonha de falar de Jesus. Porque o nosso maior, deixa eu dizer como eu falo, me expressar aqui. O nosso maior bem na nossa vida, do nosso coração, é de falar de Jesus para aquela pessoa. Jesus ama, Jesus salva, Jesus lhe quer bem, Jesus quer salvar. Porque esse é o propósito de Jesus na minha e na tua vida, é salvar a humanidade. Que Jesus venha salvar, que eu e você falamos de Jesus para aquele que está precisando ouvir a palavra. Que eu e você não tenhamos vergonha de falar de Jesus, que lutamos para ser o quê? Para eu e você vir ser atalaia. Falar deste Deus tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso que Ele é. Quando a gente não fala, nós estamos desagradando a Deus. Não estamos fazendo aquilo que Deus quer que eu e você faça, minhas amadas irmãs. Mas quando a gente leva a palavra de Deus, aleluia, levamos a palavra do nosso Deus, desse Deus tão lindo, desse Deus tão maravilhoso que Ele é, que só quer o nosso bem, que a palavra dEle, os quatro cantos da terra, ouça a palavra de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que veio para curar, que veio para salvar, que veio para libertar e levar para o céu. Para que eu e você não desviamos do caminho da presença do nosso Deus, minhas amadas irmãs. Vamos ser atalaia. Vamos falar desse Jesus, desse grande e poderoso que Ele é. Que só tem Ele, não existe outro não, nunca existiu nem nunca vai existir. Não adianta o ser humano querer se enganar. Eu estou aqui, eu nasci aqui dentro aqui dentro e vou viver. Está se enganando, minhas irmãs. Só existe um caminho. O caminho é Jesus. É aquele que Deus deu seu Filho unigênico para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então é Ele que dá o que eu e você precisa. Levanta toda manhã, minhas amadas irmãs. É Jesus. A misericórdia dele nos alcança todos os dias. E daqui por diante, nós temos que botar no nosso coração um propósito, minhas irmãs. Se chama salvação da minha casa, da sua família. Porque Jesus está às portas. Ele está às portas. E temos que cada dia mais se achegar a esse Jesus, ler mais a Bíblia, falar mais de Jesus, e a nossa família e a nossa casa venha ser salva, minhas irmãs. Quando eu falo casa, eu não falo nem as paredes, não. É a nossa família que convive com a gente, dentro da mesma casa. É a nossa família. Porque a palavra de Deus nos diz que a obra de Deus tem que começar sendo feita por dentro da nossa casa. Por dentro da nossa casa. Então eu tenho que pedir força a Jesus, eu tenho que orar, eu tenho que crer e confiar que Deus vai fazer dentro da minha casa. E aonde Jesus me levar, me dar a oportunidade de falar dele, eu estou ali falando do Senhor Jesus. Porque nem eu nem você não temos que ter vergonha de falar de Jesus. Temos que ter amor, prazer, abrir nossa boca e falar: Jesus é amor, Jesus é o Salvador, Jesus é o que salva, que cura, que liberta e leva para o céu. Aleluia! Esse é o Jesus verdadeiro na minha e na tua vida. É o Deus da palavra, porque Ele é vivo
minhas amadas irmãs. E temos que ser atalaia. E adiante falando de Jesus, do Salvador, do curador, do libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando eu disse ao ímpio, aleluia, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho. Então, quando eu deixo de falar para uma pessoa que não conhece a verdade, que é a palavra, aquela pessoa pode morrer e não ter salvação. Por quê? Porque eu não falei de Jesus para ela. Então, uma alma pode se perder quando eu deixo de falar de Jesus para aquela pessoa. Aí eu vou pagar, Jesus vai cobrar de mim. Mas quando eu falo de Jesus para uma pessoa, que Jesus cura, Jesus salva, Jesus quer libertar, Jesus é o Salvador, e aquela pessoa não dá ouvido à palavra, escuta no ouvido e sai no outro, e por isso fica, aí é a pessoa e Deus que vai, não tem mais nada a ver com isso, porque eu falei de Jesus para aquela pessoa. Se aquela pessoa não deu ouvido, é o problema dela, ela vai se ver com Jesus. Mas quando eu deixo de falar, aí quem vai se ver, Deus vai cobrar de mim. Porque é assim que está dizendo aqui na palavra, em Ezequiel aqui 3, aleluia, no atalaia de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e não o avisando tu, e não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha que coisa séria para mim e para você. Quando eu falo de uma pessoa para Jesus, e aquela pessoa dá ouvido, e muitas vezes aquela pessoa volta para os caminhos do Senhor, aquela pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, eu fiz o que o Senhor me... Estou lutando para fazer o que o Senhor me pediu. Mas quando eu não deixo de falar de Jesus para essa pessoa, aí Deus vai cobrar de mim. Que aquela pessoa morreu, podia ter sido salva, mas eu deixei de falar de Jesus para ela. Aí o preço vai vir para mim. Por quê? Porque eu não fiz a vontade de Deus. Porque Deus quer salvar. A palavra de Deus diz que uma alma para Jesus vale mais do que todo o ouro e toda a prata. Uma alma para Jesus vale mais do que o ouro e a prata do mundo inteiro. Você já pensou como é importante uma alma para Jesus? Uma alma para Jesus como é importante? Aleluia. Então, eu e você, minhas amadas irmãs, não temos que ter nem medo, nem vergonha de falar de Jesus, não. Abrir nossa boca e falar a verdade. Nem de mais, nem de menos, a verdade. Jesus, o Salvador, o curador e o libertador. Ele que salva, que liberta e leva para o céu. É o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Que essa palavra, minhas amadas irmãs, fique no coração de cada uma. Bota essa palavra em prática. Vamos lutar, vamos se esforçar para falar do nosso Jesus. Amém, minhas irmãs? Que Jesus te abençoe, lhe dê uma semana abençoada, uma semana na presença do nosso Deus, que aquilo que você tanto precisa, o Senhor venha ter misericórdia e venha colocar nas suas mãos o que você está pedindo a Ele. Em nome do Senhor Jesus, que te guarde e te abençoe, livre de todo mal. Assim eu peço a meu Jesus e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.